Boa noite para todos. Está começando o programa Militão e Militão. E para começar, vamos falar o seguinte, das mulheres na política, afinal, é o mês das mulheres, né? Comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Está conosco a Alessandra Vieira, que acabou de entrar no Partido Republicanos, não é? E que vai ser, por enquanto, é pré-candidata a deputada federal. Ela vai conversar com a gente sobre tudo isso. Como vai, Alessandra? Tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Graças a Deus, tudo ótimo. Diz uma coisa, muitas mulheres não querem entrar na política, né? Você tomou essa decisão, né? Sim, o chamado vem há bastante tempo. Eu acho que a gente fala bastante da mulher, mas na verdade a maior parte das pessoas não querem, né? De uma forma geral existe uma repulsa, um certo asco por todos os problemas, as dificuldades que a gente vê na política. Então não é somente as mulheres, né? As mulheres também, por um monte de questão aí cultural, educacional, desde muito tempo. Mas de uma forma geral, a população não está querendo muito se envolver com a política. Não tem interesse, deveria, né? É necessário, porque também é uma ilusão a gente achar que a gente está isento disso ou que a gente não participa. A nossa omissão, ela não deixa de ser uma participação dentro da política, porque nós vivemos num contexto social onde é a política, é as normas que são constituídas através da política que definem o nosso cotidiano. É verdade, a vida de cada um, né? Sim. Agora, você falou, há muito tempo já tinha uma vontade, né? E aí? Tem um chamado há muito tempo. Desde a época estudantil, eu sempre participei das propostas estudantis dentro da escola, depois na faculdade, sempre ocupando ali algum cargo em busca de algum ideal, de alguma reforma, de alguma mudança para o ambiente, para a comunidade onde eu participava. E aí comecei a vida laboral, trabalhei muitos anos, né? Trabalhei aqui em Londrina, na Folha de Londrina, durante muito tempo. Nos bastidores, sempre muito envolvida com a política, mas nunca fui muito à frente. E aí, quando eu saí da Folha de Londrina, 3 anos atrás, o chamado bateu ainda mais forte, mas não era o momento. E aí, agora o momento chegou. Simples assim. E vamos lembrar, a Alessandra é filha do falecido ex-senador e ex-ministro Eduardo Vieira. Você, na campanha dele, você chegou a participar? Sim, eu estava morando fora, mas a gente vinha 3 vezes ao ano para o Brasil. E foi na época que meu pai se lançou a candidato a senador. E a gente participou bastante, né? Nos bastidores, acompanhando ele nas viagens, nas gravações, nos comícios. Aquela época era uma política muito diferente do que era hoje, os né? Comícios estavam em alta. Os comícios que depois chamavam, inclusive, de showmício, né? Então, sim, a gente acompanha bastante esse momento dele, a transição dele de se recolher um pouco do banco, né? E para poder participar da política. Agora, você escolheu se filiar no Partido Republicanos. Por quê? Sim. Eu me filiei ao Republicanos porque é onde eu encontrei os valores, a ideologia do partido. O partido tem um manifesto que está extremamente de acordo com os valores e com os princípios que eu acredito. E além disso, eu frequentei um pouco os grupos, né, diferentes partidos inclusive, e no Republicanos foi aonde eu encontrei a coerência daquilo que eles falam com o que as pessoas que estão formando o grupo e as pessoas que estão ali trabalhando por isso. Nessa pré-candidatura que você já está divulgando, o que você pretende? O que você acha que precisa ou mudar ou, vamos dizer, fazer diferente, especialmente quando a gente fala lá no Congresso, na Câmara, como deputada federal? Marcelo, eu como empresária, eu defendo com muita força a reforma tributária. Isso é extremamente necessário, é algo que a gente quase viu nascer e aí parece que deu uma sumida, deu uma recolhida. Existem pessoas hoje que estão trabalhando muito nisso em Brasília e é extremamente fundamental e importante que isso aconteça. Porque hoje um grande entrave para o Brasil é a tributação excessiva. Nós temos tributos sobre tributos, nós temos tributos sobre toda a cadeia. Isso nos impede de exportar, de trabalhar a mão de obra aqui de uma forma muito mais efetiva. Ou seja, trava tudo. Trava tudo. É uma carga extremamente pesada, né? Os empresários brincam no meio, mas é uma verdade que o Estado é sócio, e o Estado é um sócio, só que não é um sócio que colabora, não tem problema ele ser sócio, só que ele precisava dar o retorno disso que é investido, disso que é colocado aí, né? Então nós, infelizmente, não temos transporte, nós não temos educação, nós não temos os recursos necessários, não temos as rodovias que precisamos para transportar tudo. Então, ele recebe, mas não devolve.
Né? Precisa mudar então, com urgência, aliás. Com urgência. E não é que não tem que ter tributo, tem que ter tributo, só que ele tem que ser de uma forma mais efetiva e que ele tem que retornar. É verdade. Deixa eu te perguntar, muita gente fala, qual é a formação da Alessandra e o que ela faz hoje? Bom, eu sou formada em economia, eu me formei em economia na faculdade e com ênfase em administração de empresas. Toda a vida eu trabalhei na área empresarial e eu tinha vontade também de ter feito lá, com meus 20 anos, a faculdade de psicologia. Certo. Então, naquela ocasião, eu escolhi economia e aí hoje eu faço a faculdade de psicologia, estou em curso, inclusive, e eu trabalho hoje com coaching integral sistêmico e sou tour leader da Sacratur. Opa. Viagens. O que ficou interrompido desde a pandemia, né? Mas está voltando, você acha que vai voltar? Sim, se Deus quiser, vai voltar. Agora, eu não vou voltar junto, né? Porque nesse meio do caminho, então minha vida agora eu vou atender esse chamado e aí, óbvio, também as viagens e tudo isso não vai ser mais possível como era antes. É verdade. Ou seja, e é mãe também, multitarefas, né? Ah, sim. Nesse processo todo. Sim, sou mãe do Eduardo e da Maria Júlia. Na verdade, tive 3 gestações, mas eu tenho 2 filhos hoje. Tive um aborto espontâneo entre um e outro. E é lindo, é um chamado também, eu acho que não é para todo mundo, não é também uma obrigação de toda mulher, é algo que a gente constrói e tem mulheres que têm esse desejo e era o meu, né? Você sugere que outras pessoas procurem o Republicanos para saber mais sobre o partido? Sem sombra de dúvida. O Republicanos é um partido que eu acredito que atende a maior parte das necessidades do ser humano, em questões de valores mesmo, valores humanos, coerência de fala e prática, porque a maior parte dos problemas das pessoas, tanto de ansiedade quanto de depressão, é quando elas constatam que ali ou no passado ou para frente elas não estão agindo conforme aquilo que elas acreditam, conforme aquilo que elas defendem, têm no seu coração, conforme seus valores. E o mundo, se a gente não parar e prestar atenção no que a gente está fazendo e como a gente faz, nos leva a isso. Essa velocidade de hoje nos leva a sair fazendo as coisas, muitas vezes em contra dos nossos princípios e valores. Então isso nos desvia. O Republicanos não, ele tem isso muito presente, então ele atende muito nessa questão. E também porque eu acho isso, né? Não adianta a gente dizer que não se envolve com a política. Nós estamos inseridos dentro da política. A partir do momento que a gente vive em sociedade, vive numa comunidade, a gente não tem como fugir disso. Então é melhor a gente ser ativo, participar do que está acontecendo e ter a contribuição dessa forma, do que achar, se iludir que não está participando e ter os outros decidindo por nós quando a nossa omissão também é uma ação. A omissão ela gera um monte de consequências. Sem sombra de dúvida. As pessoas dizem, eu não estou escolhendo. O fato de você não se posicionar é uma escolha. É verdade, já é, né? Já é. E também não acreditar mais que um modelo que no Brasil se acredita muito, que vem alguém que é um herói, que vai salvar todo mundo. Sem sombra de dúvida, isso é uma das coisas que a gente trabalha muito no coaching, eu trabalho muito isso no processo com meus clientes e também nas palestras que dou. A responsabilidade é nossa. É uma ideia muito infantil a gente achar que alguém vem nos salvar. Isso é uma coisa de criança. Crianças acreditam nas histórias dos super-heróis que vêm nos salvar. Como adultos, nós não podemos ter essa expectativa. Não podemos colocar essa expectativa em cima de alguém. Todo ser humano é um ser humano e é falho também. E ninguém vem nos salvar. Nós estamos aqui para cada um fazer a sua parte, para ser o protagonista da sua história e assim contribuir no mundo. E a gente não tem que se preocupar tanto até com o mundo, a gente tem que se preocupar com o nosso. O que você está fazendo, o que eu estou fazendo para contribuir aqui com o que eu preciso realizar, fazer o meu entorno. Se cada um fizer isso, tudo vai ficar certo. Alessandra Vieira, muito obrigado pelas informações. Vamos convidar a Alessandra para vir mais aqui conversar com a gente. Grande abraço para você. Obrigada, Marcelo.